Olá, boa noite, a graça e a paz, Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, mais uma live, mais um dia em que estamos aqui para falar do amor do Senhor, falar da palavra dEle, levar a palavra dEle até a sua residência. Peço permissão a você que através do Espírito Santo essa palavra fale com você no profundo, naquilo que você está precisando, naquilo que você está precisando no momento em que você assistir esse vídeo e ouvir essa pregação. Quinta-feira nós falamos sobre Efésios capítulo de número 3 e o versículo de número 20, que está escrito assim: Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E eu vou dar continuidade nesta palavra. Na quinta-feira, nós comentamos e o Senhor nos levou até a mulher do fluxo de sangue, que ela pensava com ela sobre algumas coisas em relação à sua cura. E hoje nós vamos falar sobre Naamã. Naamã também foi um homem muito usado pelo Senhor. A palavra nos diz isso, né? Lá em segunda Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1 em diante, está escrito assim. Segunda Reis, capítulo 5, verso de número 1, está escrito dessa forma: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, do rei, e de muito respeito, porque por ele o Senhor, aí vem o Senhor já, o Deus Todo-Poderoso, que cuida da nossa vida, porque por ele o Senhor dera livramento aos Círios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Verso 2: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, o rei, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10.000 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus? Para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Olha o que ele fala: Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. O rei se preocupou, o rei de Israel se preocupou, falou assim: ele está querendo arrumar guerra e tentando achar uma falha na parte espiritual da minha vida. E aí ele continua dizendo assim, a palavra continua dizendo assim, no verso 8: Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que existe profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: Eis que eu dizia comigo. Aí ele estava pensando. Ele vinha no trajeto da Síria até ele chegar em Israel,
muitas coisas passaram pela cabeça dele. E uma delas foi essa parte aqui que diz assim: certamente o profeta ele iria sair, colocaria-se em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Aí ele fala assim, em voz alta ele está falando, né? Ele está falando o que ele pensou. Em voz alta ele fala assim agora: eu tenho que mergulhar no Jordão, porventura Abana e Farpar, rios de Damascus, são melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Aqui vem o detalhe. Naamã veio da Síria até Israel com um pensamento de ser curado da forma ao qual ele esperava. E a pergunta é: nós muitas vezes planejamos as coisas diante do Senhor. Lá no caso da mulher do fluxo de sangue, que foi a live de quinta-feira, ela também pensava consigo numa fé tremenda, mas não com prepotência e arrogância. A palavra de Deus aqui nos fala que Naamã estava esperando que ele fosse ovacionado em Israel. E aí vem-se o profeta e fala com ele através do mensageiro. Nem o profeta vai falar com ele, e aí ele fica indignado. Ele fica olhando para toda a situação ao seu redor e fala assim: eu imaginava que ele ia vir e ficar de pé, ia invocar o seu Deus e colocaria a mão no lugar onde estava a lepra. Então entendemos que tinha um pedaço do corpo dele que tinha lepra. E aí a palavra do Senhor diz que ele ficou tão indignado que ele estava voltando embora, pensando que ele poderia mergulhar aonde ele quisesse. O milagre não vai acontecer da forma que nós pensamos. Aqui ele foi pensando na sua cura. Ele saiu de Israel, da Síria, e foi até Israel pensando numa única coisa: na sua cura. Porém, o texto que nós lemos aqui de Efésios, capítulo de número 3, ele fala algo além disso para nós. Ele fala que o Senhor Deus, eu vou abrir aqui no meu notebook, Efésios capítulo 3, e no verso 20, ele fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nós pedimos de um jeito, pensamos de um jeito, e Deus opera de outro. Meu amado irmão, Deus tem o jeito dele de trabalhar, Deus tem a forma dele de executar. Quando nós ficamos frustrados, é porque nós queremos que aconteça do nosso jeito. Nós ficamos pensando que tem que ser da nossa forma. Nós ficamos pensando que o Senhor vai fazer exatamente do jeito que nós estamos precisando. Às vezes o Senhor vai fazer exatamente por quê? Porque a oração do Pai Nosso fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. Se acontecer, porque a vontade dele está estabelecida. E aí nós temos só que glorificar e exaltar o nome dele. Porém, Naamã aqui, ele não conhecia nada disso. Absolutamente nada. E a palavra do Senhor diz que ele levou tanta coisa. Mas ele levou tanta coisa que fala assim: tomou na sua mão 10 talentos de prata. 10 talentos de prata. 6.000 ciclos de ouro. E 10 mudas de vestimentas, de vestes, para dar para o profeta. E aí ele fica tão indignado que os seus servos, que os soldados que estavam com ele, chegaram a conversar com ele e falar assim: se ele te pedisse tudo o que você trouxe, você não iria dar para ele? Se ele pedisse algo além disso, você não iria se esforçar para que você recebesse? E aí ele entende que o Senhor estava usando, além do profeta, além do mensageiro do profeta, estava usando os seus súditos ali, aqueles que trabalhavam junto com ele, aqueles que faziam a guarda junto com ele. E aí ele pensa e mergulha no rio. E aí que vem a situação: ele pensava de uma forma, Deus operou de outra. E mesmo depois que o Senhor falou com ele através
do mensageiro do profeta, falando, mergulha 7 vezes no Jordão. Ele ainda ficou indignado e falou assim, ó, tem rios melhores lá em Damasco. Existem rios que as águas são muito mais purificadas do que essa que eu tenho que mergulhar. O importante é que nós, para analisar tudo isso, a palavra do Senhor diz que a palavra Jordão é aquele que desce. É aquele que está descendo, e muitas vezes nós precisamos descer. A altivez e a prepotência, a arrogância de Naamã, que fala lá no verso 1 que ele era um homem muito valoroso, que pela mão dele o Senhor Deus tinha dado livramento aos sírios, e ele tinha muita estima pelo rei da Síria. Então, meu querido, o que nós entendemos aqui que tudo isso que estava acontecendo era Deus tratando com Naamã, era Deus mostrando para Naamã que o Senhor tem um jeito de trabalhar e não é diferente da minha e nem da sua vida. Você muitas vezes se frustrou com alguma coisa na congregação ao qual você pertencia e por conta de nada ou alguma coisa insignificante você parou de congregar, você parou de ir buscar a presença do Senhor, você parou de estar andando com Deus e juntamente com os irmãos da mesma congregação. Ei, meu querido, muitas vezes nós depositamos tantas as nossas forças em algo que nós podemos nos frustrar. A palavra de Deus diz, através do livro de Jó, no capítulo 42, no verso 2, diz que nenhum dos pensamentos do Senhor pode ser frustrados. Se o dele não pode ser frustrado e o homem fica frustrado, por quê? Porque o pensamento não é o pensamento de Deus. Eu vou repetir o que eu falei na live passada. Em Isaías 55, verso 8, diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. O caminho que o Senhor tem para nós não é o caminho que nós queremos. Ele fala assim, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Ele está falando assim, ó, eu tenho um caminho diferente para você. Eu tenho uma forma diferente para você andar. Eu tenho uma forma, um local direcionado para que você caminhe por ele. Não é aquele que você está buscando. Pastor, e como que eu vou saber qual é esse caminho? Não estou falando que é o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não é esse caminho. Nesse caminho eu quero que você já esteja. Se você não está ainda, é simples, ergue a sua mão. Ore ao Senhor, entrega a sua vida ao Senhor Jesus para Ele ser o Senhor sobre a tua vida. Vá até uma igreja perto de você e congrega. E congrega, por quê? Porque a palavra de Deus diz em Hebreus que nós devemos sim congregar, nós devemos sim fazer parte de um local onde nós juntos vamos adorar o nome do Senhor. Mas o caminho que eu estou falando aqui é um caminho que Ele tem para a sua vida, que Ele quer que você desempenhe para Ele. Como que eu vou saber qual é esse caminho? Orando e conversando com o Senhor e buscando uma comunhão com Ele, meu irmão. Buscando uma comunhão através da oração juntamente com o Senhor, para que nós não fiquemos frustrados. Se nós estamos ficando frustrados é porque nós estamos depositando tanta confiança em alguma coisa que não é aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E aí Naamã veio lá da Síria, andando pelo caminho, pensando como que o profeta ia falar com ele. Ele estava pensando, eu falava comigo mesmo. E eu já repeti sobre isso. Não tem ninguém que sai falando no meio da rua sozinho. Às vezes nós falamos alguma coisa e aí a pessoa pergunta o que foi? Eu falo, nada, eu pensei alto. Aí você está pensando tanto que chega até a sair a palavra, de tanto que você está pensando. E às vezes você elabora tanto um texto para tanta coisa e quando chega na hora você não lembra de mais nada. Isso é normal acontecer, porém, nós temos que entender que quando ele veio pensando por toda a trajetória, por todo o caminho, por tudo aquilo que ele estava pleiteando que acontecesse, ele vai levantar, ele vai invocar o nome do Senhor, o Deus dele, ele vai colocar a mão sobre o local que está a ferida e vai ser restaurada a minha lepra. Mas não é dessa forma. O Senhor tem o jeito certo de trabalhar. E Ele fez com que Naamã mergulhasse no Rio Jordão. E aí não vem somente essa passagem, não vem somente essa parte da cura, porque a palavra do Senhor nos menciona algo tremendo que nós podemos entender e estar buscando de uma certa forma. Diz assim também no texto, diz que no versículo de número
13. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo a ele para você: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. E aí continua: então voltou ele ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Ele já chega totalmente transformado. Aquilo que ele fazia, né, ele entendeu que não existia outro Senhor que pudesse fazer coisas maravilhosas em favor do homem. E aqui, quando Naamã chega diante do profeta, ele chega diante do profeta Eliseu. Agora Eliseu já não manda mais o mensageiro, Eliseu mesmo, e vai até o encontro de Naamã e espera que Naamã fale com ele. E quando Naamã fala para ele assim: ó, peço que aceites uma bênção do teu servo. E aí vem a resposta de Eliseu, que é tremenda. Porém, disse Eliseu: vive o Senhor, em cuja presença estou. Ele não falou assim: ó, eu entrei na presença de Deus. Não, ele falou assim: eu estou na presença de Deus. Estar na presença de Deus é o segredo para todas as coisas. É o segredo para que nós não fiquemos frustrados. É o segredo para que nós possamos saber qual é o caminho que Ele quer que nós trilhamos. Que Ele fale qual é o pensamento que Ele tem em relação àquilo que Ele quer que nós façamos e ao que Ele tem para as nossas vidas. Estar na presença do Senhor é o segredo que nós temos que levar por todos os dias da nossa vida. Pastor, como é que eu faço isso? Como que eu sei que eu estou na presença do Senhor? É você falar com Ele e esperar as respostas que Ele tem para a sua vida. Não devemos só chegar e perguntar para Ele as coisas, devemos chegar a Ele e falar com Ele acerca de tudo aquilo que é necessário para as nossas vidas. E aí ele continua assim, ó: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. Eu não quero que você me presenteie com nenhuma bênção. Por quê? Porque ele falou assim: ó, eu fiz isso conforme me foi orientado, não foi as minhas palavras que era para você deitar até o rio. Eu recebi uma ordem, passei a ordem a qual me foi dada, Naamã. Era isso que Eliseu estava falando. E aí ele falou assim, e insistiu com ele para que aceitasse. Naamã ficou insistindo com Eliseu. Eliseu pega, Eliseu trouxe aqui, olha quanta coisa que eu trouxe, eu agora estou restaurado e eu quero te agraciar com isso. Mas, mesmo assim, a Bíblia fala no verso de número 16 que Eliseu recusou. E disse Naamã: se não queres, dê a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas. Ele falou assim: ó, eu quero terra desse pedaço. Eu preciso de terra de Israel para levar comigo. Porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor de Israel. E aí ele fala assim: nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando meu Senhor, quando meu rei, entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha que me encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto, perdoe o Senhor a teu servo. E aí Eliseu responde, e então Eliseu lhe disse: vai em paz. E foi dele a uma pequena distância. Por que Eliseu permitiu? Muitas vezes nós podemos ficar pensando assim, né? Como que ele vai se curvar quando o rei se curvar diante de Rimom? Por que ele se curvar? Porque ele estava ali como um escudo de proteção para o rei. Ele estava falando assim: ó, isso aqui é meu trabalho. Eu vou trabalhar para a função a qual eu fui levantado pelo rei é para fazer a segurança pessoal dele. E a hora que ele entrar para estar adorando ali o seu Deus, eu também terei que entrar para ver como que está o ambiente. E se ele se curvar, eu também tenho que me curvar para fazer a proteção para ele, para que nada lhe aconteça. O que Naamã estava falando? Naamã veio com o pensamento de ser curado.
de continuar sendo prestigiado. Ele pensou que Eliseu iria jogar um tapete vermelho para a sua comitiva chegar, e não é dessa forma, não é desse jeito. Nós não temos que reverenciar a nada em relação aos homens. Nós temos sim que olhar e ter pessoas que sejam para nós, pessoas que nos dê orientações, pessoas que sejam referências para nós. Isso é perfeito. Agora, adorá-los ou idolatrá-los ou até mesmo jogar um tapete vermelho para que eles passem, não é isso que o Senhor quer. Não foi para isso que o Senhor constituiu homens e mulheres, para que andem na presença dele, não para serem ovacionados, mas sim para serem pessoas que sejam referências para gerações, referências para outros líderes, referência para outras vidas. É para isso. Para isso o Senhor levantou homens e mulheres na face dessa terra, que têm o entendimento, que conhecem das Escrituras, e o Senhor fala com eles no oculto e no profundo. Pessoas que muitas vezes têm um destaque no meio da sociedade e outros que não têm. E aqueles que não têm também operam da mesma maneira. E quando ele fala isso aqui, o Senhor me perdoe quando me curvar. E Eliseu fala assim, pode ir em paz. Na trajetória da história aqui, ele veio pensando em ser curado. Mas o Senhor não tem os pensamentos do homem. O Senhor tem um pensamento além daquilo que o homem espera. O Senhor tem um pensamento gigantesco. Ele fala o quê? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Ele veio pedindo uma coisa, ele veio pensando e veio pedindo algo para o Senhor, para que ele seja curado da forma a qual ele queria ser curado. Mas Deus tinha uma outra forma para fazer, e olhou para toda essa história, para tudo aquilo, e o Senhor colocou algo diferente para que seja feito. E quando ele entendeu da forma que foi feito, se fosse do jeito que Naamã tinha pensado, que ele tinha já desenhado na sua mente como seria, poderia que ele não se convertesse ao Senhor. Ele veio para cá como um homem que servia ao rei da Síria e que também servia ao Deus Rimon, ao Deus lá da Síria. Mas quando ele chega em Israel, ele fala que não há outro Deus que não seja igual ao Deus de Israel. Ele fala assim, eis que agora sei que em toda a terra, não existe Deus senão em Israel. Agora, pois, peço que aceite uma bênção. Vamos deixar a bênção. Ele chega ali falando, não existe outro Deus a não ser o Deus de Israel em toda a terra. Não tem outro. Em outras palavras, ele está falando assim, eu busquei tanta coisa na minha terra. Eu busquei por tantas situações na minha terra. Mas o dia que eu entendi, agora, nesse exato momento que eu estou purificado, eu entendi que aqui em Israel existe o Senhor, que não há outro igual a ele sobre a face desta terra. A palavra do Senhor nos dá o direcionamento que ele veio pensando em ser curado na sua prepotência, na sua arrogância, no seu modo de pensar, no seu modo de agir, mas Deus faz o jeito dele, frustra os pensamentos dele, que ele começa a voltar para a Síria indignado, e aí os servos dele, os soldados que estavam com ele, falaram para ele assim, meu pai, ele só pediu para você mergulhar, mais nada, vamos fazer o que ele pediu. E aí quando ele faz, ele reconhece o Senhor como Senhor e volta agora convertido. É essa a situação. O pensamento dele era de ser curado e o Senhor tinha o pensamento de fazer com que ele voltasse convertido para a terra da Síria. E é isso que o Senhor quer. O que o Senhor quer é que você se converta, meu irmão. Que você mude os seus caminhos, que você mude as suas atitudes, que você volte a andar na presença de Deus de uma forma tremenda. Que você mesmo, eu nunca andei com o Senhor, eu não sei o que é isso, eu não faço ideia do que é isso. Erga sua mão, entrega a sua vida, entrega o seu caminho, entrega tudo na mão de Jesus e Ele vai conduzir da melhor maneira possível a tua vida. Ele vai deixar que você fique todos os dias na presença dele, e tudo aquilo que você for fazer, que não seja de acordo com o que o Senhor quer, ele vai deixar na sua vida da melhor maneira possível, ele vai operar na sua vida. Isaías 43 diz que operando, 43:13 diz que operando o Senhor, quem poderá impedir? Quando ele quer operar, não tem quem impeça. E aqui, eu também deixei separado um texto de Lucas, capítulo 4, do verso de número 27,
Algo tremendo que fala sobre Naamã também. Capítulo 4, verso de número 27 de Lucas. Diz assim, meus queridos, e nós vamos encerrar através de uma oração. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. Olha o que a palavra diz através do Senhor Jesus. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Ele está falando assim, ó, Eliseu andou tanto tempo sobre a face dessa terra. Quantos leprosos tinha na terra de Israel, e nenhum deles teve a coragem de ir até o profeta e pedir para ser curado pelo profeta. Agora minha pergunta é, quantos foram até o profeta? Da mesma forma que Naamã, pensando que o profeta iria fazer do jeito que ele estava pensando, do jeito que o leproso estava pensando. E aí o profeta dá um direcionamento e essa pessoa volta frustrada, volta falando assim, eu nunca mais volto nessa igreja, eu nunca mais volto neste lugar. Não, tudo que falaram para mim é mentira. Não, meu querido, tudo que falaram para você, se foi dentro da palavra de Deus, é verdadeira. É que o Senhor tem um meio dele de operar e o meio dele de fazer. Porque o pensamento nosso não é o pensamento do Senhor. O nosso caminho não é o caminho que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Enfia isso na sua cabeça, meu irmão, e se converta novamente ao Senhor. Entrega a sua vida na presença de Deus e tenha certeza que tudo Ele vai fazer em favor daqueles que nele espera. Nenhuma condenação existe mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. O nosso Deus, ele é maravilhoso, e aquilo que nós estamos pedindo, pensando, ele é abundantemente poderoso para fazer muito mais do que isso na sua e na minha vida, na sua cidade e na minha cidade. O Senhor pode fazer aquilo que ele quer fazer, basta você acreditar e confiar nele, meu irmão. Confia no Senhor, entrega o seu caminho, a sua vida nas mãos de Deus, e o mais ele fará. Tudo deixa na mão dele, e ele vai deixar tudo de acordo com o que ele quer para a sua vida, para a sua cidade, para a sua família e para a sua congregação, meu amado e amigo pastor e líder de uma igreja. Que o Senhor Deus te abençoe nessa noite, que o Senhor Deus deixe tudo no devido lugar na sua casa. Senhor, meu Deus e Pai, no nome de Jesus, eu peço a Ti a bênção do Senhor sobre vidas que irão, Senhor meu Deus, ou ver esse vídeo, as que estão vendo ao vivo, aqueles que vão ver daqui uns minutos, aqueles que vão ver daqui uns dias e aqueles que vão ver daqui uns anos. E o Teu nome venha a ser exaltado através desse vídeo. E no momento certo você vai ouvir isso, meu irmão. E o Deus que criou todas as coisas, aquele que criou os céus e criou a terra, ele há de te dar um direcionamento através desse vídeo. E que o Senhor tenha misericórdia dia a dia sobre as nossas vidas e nos dê uma paz tremenda. Amém, meu querido? Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz que vai além do coração, a paz que vai além da alma, a paz que vai além do entendimento humano, a paz que vem da parte do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos em o nome de Jesus. E que Deus te abençoe e até a próxima live, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe, meu irmão. E você tenha uma noite abençoada, um dia abençoado, uma semana abençoada para a glória do nome do Senhor. Deus te abençoe.